bem-vindo à Semana do Selo Mecânico. E a Semana do Selo Mecânico ela é uma semana de treinamentos onde nós iremos expor os conceitos principais relacionados a selo mecânico. O selo mecânico é um equipamento usado em equipamentos rotativos para vedação de produto operado, seja em indústria química, farmacêutica e por aí vai, né? Onde tem um equipamento girando que opera um fluido normalmente perigoso, você vai ter um selo mecânico. Só que o material relacionado, né, o material didático relacionado a selos mecânicos é bastante escasso. Normalmente as informações estão bem restritas aos fabricantes, né? Então o nosso intuito é divulgar essas informações, porque eu trabalhei com isso já há algum tempo, e também prover, né, informações relevantes aí que pode fazer diferença na sua vida profissional, né? Nós temos a apresentação de hoje, na apresentação de quarta-feira e a apresentação de sexta-feira. São 3 apresentações ao todo aí relacionadas à semana do selo mecânico. Bom, vamos à apresentação propriamente dito, né? O dia de hoje a gente vai falar sobre a introdução aos selos mecânicos, né? O que é o selo mecânico propriamente dito e como que ele funciona, né? A gente vai trazer uma ideia geral, fazer algumas considerações, né, de como começou, né, a utilização e como surgiu o selo mecânico, para você poder compreender como é que ele é usado, né, ou por que que ele é usado da forma como é usado, né? Se você não me conhece, né, quem sou eu, né? Eu sou Michele Camargo, engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Itajubá. Tem também curso de especialização em didática e metodologia do ensino superior, né? Eu atuo paralelamente com isso. MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Há mais de 14 anos já de experiência com vendas e aplicações. E nos últimos quase 8 anos, né, mais de 7 anos, numa multinacional de selo mecânico, saí agora recentemente, aonde é um principal fabricante aqui no Brasil, né, e é uma empresa multinacional, né, mundialmente conhecida, e mais de 20 anos atuando com educação. Desde a época da faculdade eu já dava aulas particulares no ensino médio, por aí vai, né? Então daí vem toda a didática que a gente apresenta aqui, até os conceitos mais técnicos possíveis, né? A gente consegue apresentar de uma maneira mais didática. E nos últimos 2 anos aí a gente tem, né, quase 3 anos já, a gente tem atuado através de GLC, né, que é o nosso canal, que é a nossa empresa, onde nós temos promovido uma série de treinamentos, videoaulas e por aí vai. E mais recentemente eu assumi aí a diretoria do Departamento de Engenharia, Atividades Industriais e Serviços lá do Instituto de Engenharia. É um trabalho voluntário que a gente faz, mas a gente está desenvolvendo lá algumas atividades nesse sentido. Bom, sem mais delongas, vamos ao assunto, né, da nossa temática de hoje, né? E a gente vai começar falando da importância da vedação, né? Por que que eu tenho que vedar as coisas, né? Basicamente, imagina a situação, né? Digamos que eu tenho essa piscina, e nessa piscina, para que eu consiga manter, né, ela nessas condições que a gente apresenta aqui, em condições de uso, né, eu tenho que ter uma bomba, né? Então essa bomba, ela que vai, não é exatamente essa, né, normalmente é um outro modelo, mas só para você entender, né, eu tenho uma bomba que vai fazer a recirculação dessa água, vai puxar a água da piscina, vai passar por um sistema de filtro, né, e aí você faz a limpeza. E tem a operação de limpeza também, que a bomba também é fundamental nesse sistema. E aí vem a pergunta, né? Qual é o impacto se eu tiver um vazamento residual? Então eu já estou introduzindo aqui um conceito. O que é vazamento residual? Qualquer elemento que eu utilizo para fazer a vedação, seja ela qual for, ele tem um vazamento residual, ou seja, ele nunca é 100%. Por mais que você coloque uma junta que é estacionária, vai ter uma vedação muito boa, mas você vai ter um zero qualquer coisa de vazamento. Então esse seria o vazamento residual, é aquele que é além, né, do elemento de vedação que você está utilizando. E aí nesse cenário aqui, o que acontece se eu tiver um vazamento na bomba, né? Vai ter um vazamento na bomba na prática, né? O que acontece se vazar aqui água, né, na bomba da piscina? Na verdade, o máximo que vai acontecer, né, se eu não fizer a reposição, é eu esvaziar a piscina e, consequentemente, eu tenho um custo aí para poder fazer essa reposição de água, né, do tratamento, eu vou perder água tratada e tudo mais, né? Então, eu não vou ter
problemas mais relevantes. Dependendo da onde está essa piscina, eu posso molhar outras áreas que não deveriam estar sendo molhadas, né? Mas, enfim, também não é nada que vai trazer um impacto muito grande. Agora, se ao invés de eu tiver uma piscina, né, eu tivesse um reservatório, né, dificilmente eu vou ter ácido sulfúrico, principalmente gás, né, porque o gás vai vazar, né, aberto assim. Mas digamos que eu tenho um reservatório, né, e esse reservatório ele contém ácido sulfúrico e eu preciso transportar esse ácido sulfúrico desse reservatório para um determinado local. Se esse ácido sulfúrico ele vazar, eu vou ter vários riscos que são muito importantes, que eu tenho que estar atento. Esses riscos podem ser ocupacionais, ou seja, uma pessoa pode se acidentar, né? Eu posso matar a pessoa, ou ela pode ter problemas sérios de saúde, né? Então isso é um risco. Isso é muito comum, não que, esse é um risco muito comum em indústrias químicas, né? Porque tem o produto químico, não só ácido sulfúrico, mas uma série de produtos químicos. Tem produto que você respirou, morreu, né? O gás cloro é um deles, né? Respirou, já era. Riscos ambientais, né? Então se você tem o vazamento, ele pode contaminar a água, pode contaminar o solo ou pode contaminar o ar, né? Posso ter essas três situações. A água é mais abrangente, pode ser água do rio, pode ser água do manancial, pode ser água do lençol freático, pode ser água do mar, enfim, né? Eu vou causar problemas e também são importantes. Esses riscos ambientais, além de degradar o ambiente, ele vai trazer também riscos subsequentes à vida animal, até mesmo seres humanos, às plantas e tudo mais. E um outro risco é o risco de segurança, né? Então pode explodir, né? E o risco de segurança ele engloba tanto o risco às pessoas, de modo geral, como à instalação. Mas como já tem um risco ocupacional, o risco de segurança seria mais aquele que pode influenciar a operação da empresa. Então, por exemplo, eu tenho um incêndio, né? Então, um incêndio ele vai destruir, vai acabar com os equipamentos de um modo geral, e aí a empresa de uma hora para outra ela para de operar, né? Então eu tenho um risco significativo aí, né? O caso lá das barragens que romperam em Minas Gerais, a barragem rompeu, elas são todos, né? O risco da barragem romper são os três, né? Eu tenho risco, eu tenho problemas ambientais, eu tenho problema ocupacional, matou gente, e também tem um risco de segurança. A empresa deixou de produzir aquilo que ela produzia lá, né? Então todos esses três riscos aqui são extremamente importantes. E aí eu tenho que estar atento ao tipo de produto que eu estou operando ao gás. Nesse exemplo anterior que a gente começou a nossa explanação, aonde a gente falou da água da piscina, o risco é baixo. Então, dependendo do tipo de produto, eu vou usar sistemas que são mais ou menos eficientes. Basicamente, esse é o critério da escolha do tipo de vedação que eu vou utilizar. Uma outra pergunta ou um outro conceito é o que é equipamento rotativo, né? Então, como a gente está falando da semana do selo mecânico, eu não vou falar de equipamentos alternativos porque eles não usam selo mecânicos, eles usam gacheta ou algum outro tipo de vedação. O selo mecânico ele é usado exclusivamente em equipamentos rotativos, ponto, né? O princípio de funcionamento dele é para equipamento rotativo. O que são equipamentos rotativos? Basicamente é aquele que tem um eixo girante ou um conjunto de coisas girantes, né? Então, uma bomba. Na bomba eu tenho o eixo que gira, eu tenho um rotor que gira, eu tenho um mancal que gira, então enfim, eu tenho um conjunto, né, que é o conjunto girante, né? Então eu tenho componentes que vão girar e componentes que vão ficar estacionados. Na prática, eu vou ter mais coisas paradas do que girando, né? Em termos de proporção, né? Uma bomba, por exemplo, a proporção de material que gira em relação à parte estacionária é bem menor, mas eu tenho uma parte girante, então ele engloba, né, ou ele está dentro da classificação de equipamento rotativo. Então ele tem uma parte fixa e vai ter uma parte móvel ou rotativa. Bom, exemplos, né? Eu tenho os equipamentos que isso é uma classificação minha, né? Uma classificação didática que eu fiz aqui, que são os equipamentos secos. O que são os equipamentos secos? São aqueles que não operam líquidos, né? Ou gases, né? O exemplo aqui é uma furadeira, é um equipamento rotativo? Eu tenho aqui nessa furadeira
um motor que gira, eu tenho um mandril que gira, que faz girar a ferramenta. Então ele é um equipamento rotativo. Só que ele é um equipamento rotativo que não me traz maiores consequências ou maiores riscos, né? Eu não preciso ter um selo mecânico aqui. Então o selo mecânico ele é para equipamento rotativo que opera fluido. E o fluido ele é um líquido ou um gás, né? Eu tenho dentro do meu canal de mecânica do Jarici, eu tenho várias aulas que a gente aborda isso, né? O que é fluido, o que é gás, o que é vapor, né? E por aí vai. Então, os que operam fluidos, que são os equipamentos que geram risco. É claro que eu tenho riscos com pós, né, que são tóxicos, eu tenho, né? Só que aí é uma quantidade bem pequena, né? Então, como o nosso objetivo é ser mais abrangente possível, a gente não vai comentar sobre esses equipamentos. Então, voltando à nossa bombinha aqui, né? Então tem a bombinha, né? A bomba ela vai operar, vai bombear um monte de coisa, né? Depende do tipo de empresa que eu estou lidando. O compressor de parafuso, né? O compressor de parafuso ele pode ser usado para comprimir né? Gerar o ar comprimido, que é usado como uma forma de energia, ou para comprimir gases, né? Que vão ser usados no processo, gás nitrogênio, gás cloro, né? E aí vai, né? Depende da empresa, né? Ela pode usar, aqui é só um exemplo, né? Posso usar inclusive um compressor que seja alternativo, não teria problema nenhum dentro da ótica aqui, né? Mas como o nosso objetivo é falar de equipamentos rotativos, eu estou trazendo exemplos de equipamento rotativo. Outro exemplo bastante comum em empresas químicas, né? Farmacêuticas, são os reatores, né? Ou agitadores, né? O reator é aquele que faz reação, o agitador é aquele que só agita, né? Só mistura, digamos assim. E basicamente ele é uma espécie de um reservatório com um sistema girante que ele tem uma pá que essa pá ela vai ajudar ou a misturar os produtos, né? Se não tiver reação, né? Simplesmente eu misturo como se fosse um suco, né? Misturo os componentes do suco e faço, né? O suco geral. Ou ele vai promover a ajudar, né? A melhorar a velocidade da reação, né? Então ele vai ajudar os componentes, quanto mais agita, mais fácil os componentes que não reagiram ainda agirem, né? E como eu tenho um sistema girante aqui, dependendo do produto que eu tenho aqui, tem para você ter ideia do risco, né? Tem algumas empresas que eu atendo que o reservatório ele é metálico e por dentro ele é revestido com vidro. Por que ele é revestido com vidro? Porque o produto é tão agressivo que qualquer material ele teria que usar, por exemplo, titânio no reservatório inteiro. E aí ficaria um reservatório muito, mas muito caro, né? Então uma maneira de baratear é fazer com aço inox convencional e você fazer o revestimento com vidro, né? Então são as possibilidades que acontecem. E são poucas empresas, né, que fazem esses reservatórios com vidro porque é um processo bastante específico. Até o selo mecânico que usa aqui é um selo mecânico especial, né? As partes metálicas não entram em contato, por exemplo, com o produto porque eu teria que ter material muito nobre aqui, o custo ficaria elevadíssimo. Já são caros os selos, né, desse tipo aqui, 50 mil, 100 mil, 200 mil, mas ficaria muito mais caro do que isso, né? Bom, eu tenho alguns tipos de vedação, né, como a gente foi fazendo a introdução, né, alguns tipos de vedações que são usadas em equipamentos rotativos, né? Então tem as vedações estáticas, que vão vedar partes paradas, né? Então a tampa com a carcaça. Então as duas, eu não tenho movimento relativo entre essas duas peças, portanto eu tenho peças estacionárias. E eu tenho as dinâmicas, né, que vai vedar duas peças que eu tenho um movimento relativo entre elas. Então, se eu, por exemplo, a tampa aonde está saindo o eixo e o eixo ali, eu tenho uma parte que gira e a outra parte parada. Então, eu vou ter um movimento relativo entre si. Por que é importante esse termo, movimento relativo entre si? Porque o que acontece? Se eu comparar, por exemplo, o eixo com o rotor, o eixo gira, o rotor gira. E comparando o rotor com o eixo, os dois estão parados, porque os dois giram na mesma velocidade. Então eu não tenho movimento relativo, mas o conjunto com os outros ele tem, né? Então tem que estar esperto com esse movimento relativo aqui. E quais são as funções, né? Eu tenho basicamente duas funções. Isso aqui também é uma classificação minha, né? Não é, os fabricantes não costumam usar essa terminologia. Eu tenho a proteção contra impurezas. Então são os componentes de vedação que são usados para conter o óleo, por exemplo, na caixa de bancal, principalmente caixa de bancal, mas eu posso ser usado em outros também.
E contra proteção contra o produto operado. Eu quero vedar o produto operado, eu quero impedir que o produto operado ele saia do equipamento. Então, no nosso início da nossa apresentação, a gente falou sobre a piscina, né, e o ácido sulfúrico. Então, eu não quero que o ácido sulfúrico venha cair no ambiente, né, por conta dos riscos que a gente já mencionou. O exemplo, de novo, aqui é a nossa bombinha centrífuga, né? Então, numa bomba química, isso aqui é uma bomba bastante comum em indústrias químicas, né? O que que acontece? O produto vem por aqui e sai, né? A bomba faz, né, a sua função, digamos assim, né? E então entra na parte central e sai aqui, né, nesse exemplo aqui, na parte vertical. E ao mesmo tempo eu tenho um vazamento através aqui do eixo entre a parte estacionária, que é a carcaça, e o eixo. E aqui nesse exemplo eu tenho um selo mecânico montado, poderia ser uma gacheta, por exemplo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui o selo mecânico ele ajuda, né, a reduzir o vazamento que eu vou ter de produto, né? Então quer dizer que eu sempre vou ter sim, né? Mesmo usando selo mecânico, aí é até um dos vídeos que eu coloquei, que eu fiz no YouTube, né? Que eu digo que é a primeira mentira contada sobre o selo mecânico, né? Que o pessoal fala, tem que trocar o selo porque ele está vazando. Na verdade mesmo, o selo mecânico ele vaza o tempo todo. Porém, quando ele está ruim, né, quando ele já se passou a vida útil dele ou aconteceu algum problema, o vazamento passa a ser muito maior do que é o normal, né? Então, o vazamento costuma ser tão pouquinho que você não enxerga e acha que não está tendo vazamento, mas na verdade está. Né? Então, ficar perto de um equipamento vedado com selo mecânico é perigoso sim, né? Principalmente se for produto. Quanto mais perigoso for o produto, mais perigoso é a sua permanência ao lado do equipamento, né? Saber disso é importante. Então, nesse caso aqui, né, nessa bomba aqui, a gente tem, nessas setas vermelhas, são todas, eu vou ter todas as vedações estáticas. Essa vedação estática pode ser um anel O, pode ser uma junta, pode ser uma gacheta, pode ser um monte de coisa, né? E aqui nas setas amarelas eu tenho a vedação dinâmica. Essas duas aqui, né, seria aquele caso para vedar contra impureza, que a gente citou aqui, e essa outra seta maior aqui a gente tem o selo mecânico, que é para vedar o produto operado. Né? Então, aqui na caixa de Mancal, embora a contaminação por óleo seja importante, né, o vazamento de óleo aqui ele pode contaminar, todas essas contaminações que a gente falou, as contaminações ambientais, né, de água, o ar nem tanto, mas a água, lençol freático e tudo mais, né, o solo, o vazamento de óleo ele é facilmente contido, né? Eu posso colocar o equipamento numa espécie de bolsão, né? Eu construo, né? Né? Eu faço de cimento mesmo, né? De alvenaria, né? Eu faço, eu não sei o termo, me fugiu o termo agora, mas como se fosse um clausuramento, mas não é totalmente fechado, né? Porque o que casa aqui o piso impermeável, né? Que o vazamento de óleo que cai aqui ele fica contido, né, como se fosse uma contenção, né? Isso é bastante comum também nas empresas, né? Ter uma muretinha, né, de uns 30 a 40 centímetros de altura, justamente para fazer essa proteção adicional, né? Então, se vazar óleo, ele não costuma ser crítico. O problema principal relacionado à caixa de Bancal é que é a contaminação, seja por impurezas, né? Então, locais que são muito empoeirados, você tem problema de poeira dentro do mancal, né? E aí você vai diminuir a vida útil do óleo e, consequentemente, o equipamento quebra também. Ou contaminação por água, né? Então, em locais que tem uma umidade muito grande, ou equipamentos que trabalham, operam com água, por exemplo, uma turbina a vapor, por exemplo, né? E aí eu vou ter uma condensação de água aqui na região e eu posso ter contaminação do óleo e, consequentemente, o equipamento também trabalhar de maneira não fora, né, ou quebrar demais, né? Eu mesmo atendo alguns clientes que estão com essa demanda, né? Então a gente está justamente especificando um protetor de mancal mais adequado aqui para que ele tenha menos problema com o equipamento, né? Então o mais comum é o retentor, né, que é usado mas nem numa boa parte das vezes o retentor ele não tem uma boa vedação ou ele não é tão boa assim. Então aí você parte para outros tipos de proteção que são mais eficientes, né? Isso que eu quero dizer. Depende do equipamento, se o equipamento for vital, né? Aí o custo adicional que você vai ter vale a pena. Caso contrário, não. Né? Então tem que ter isso em mente também.
Em relação ao tipo de vedação quanto ao uso, né, nas estáticas, né, a gente tem as juntas, os anéis O e os de contato. Ambos, né, posso usar tanto para proteção né, da proteção do óleo lá como para produto. E eu tenho as dinâmicas, né? As dinâmicas tem o retentor, que é considerado dentro da classificação como um vedador por contato. Eu tenho o labirinto, esse é sem contato, eu tenho duas peças, uma encaixa na outra, assim eu tenho uma folga entre elas, então é sem contato. Usados principalmente para proteção. E aí eu tenho, né, mais usados em equipamentos rotativos para produtos operados, né? Então eu vou ter as gachetas e os selos mecânicos. Em alguns casos eu posso usar a gacheta também aqui para essa caso aqui da proteção, né? Então pode depender do caso. Eu tenho vários tipos de gacheta, né? Mas eu tenho alguns tipos que são usados nessa situação aqui. E os selos mecânicos, né, que a gente vai falar, que é o objeto nosso dessa nossa aula aqui. E esses dois produtos são usados principalmente para a vedação de produto operado. A gacheta ela pode ser usada também para equipamentos alternativos, né? Então bombas de pistão, por exemplo, pode usar, costumam usar gachetas. E eu posso usar, ou é bastante usado também, em válvulas, né? Então a vedação de válvulas também é feito de um modo geral, né, válvulas industriais que eu estou falando, né, por gachetas também. É claro que tenho gachetas e gachetas, né, assim como eu tenho selos mecânicos e selos mecânicos. Tem um monte de tipo, um monte de material, um monte de maneira de construir a gacheta, e a maneira como ela é construída ela vai ser mais indicada para um tipo de trabalho ou para outro tipo de trabalho. Então, nesse caso do equipamento aqui, a gente já comentou, né? Então teria aqui alguns protetores de mancal aqui, pode ser retentor ou pode ser tipo labirinto, depende, né? E até o de labirinto tem preços maiores, mais baixos, né? Depende do tipo, né? De como ele é construído e por aí vai, né? Bom, essa foi a introdução, né? Sobre equipamento rotativo, sobre, né, a questão de vedação. Mas a pergunta que não quer calar é, da onde vem esse vazamento, né? Esse vazamento, afinal, vem de onde? Se eu tiver um equipamento rotativo, bom, eu estou só ilustrando aqui o eixo, né, sem contar os componentes aqui, que nem é o caso daquela imagem que eu coloquei, a bomba, né? Eu vou ter o fluido de processo e eu vou ter o ambiente. Então, como eu tenho a parte rotativa e a parte estacionária, eu tenho aqui, entre essas duas peças, eu obrigatoriamente tenho que ter uma folga, né? Mesmo que se eu faça sem folga, quando o eixo começar a girar, ele vai desgastar, eu vou ter atrito e tudo mais, ele vai desgastar. Então, em função desse vazamento, em função dessa folga, é que eu vou ter o vazamento. Veja que eu coloquei uns gotões aqui, né, umas gotas bem grandes, né, que à medida que a gente for evoluindo, né, na eficiência de vedação, essas gotas aqui elas vão diminuir de tamanho e diminuir de quantidade, né, só para fazer a ilustração do que acontece na prática, né. Então, ou seja, quanto maior for essa folga, maior vai ser o vazamento que eu tenho. Ou, quanto maior a diferença de pressão entre a pressão ambiente aqui, a pressão atmosférica e o fluido de processo, maior é o vazamento também. E aí vem a pergunta, né? Como é que eu reduzo esse vazamento, né? Eu posso fazer reduzindo o ΔP, né, o diferencial de pressão. Digamos que aqui o fluido trabalhe com 10 bar de pressão. E o ambiente, né, para termos efetivos, é zero. Né? Se você tem dúvidas sobre isso, eu tenho aulas, né, que eu falo sobre pressão efetiva e pressão absoluta, né? Então a efetiva aqui, 10 e 0, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Você dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, se você tiver essa dúvida, né? Então eu posso, se eu trabalhar aqui nessa bomba, se eu trabalhar com essa folga que está demonstrada aqui nessa imagem, com esse diferencial de 10 aqui, o que acontece, né? Eu tenho um vazamento. Digamos que ao invés de eu trabalhar com 5, com 10, eu trabalho com 5. Nesse caso, né, do 5, o vazamento vai ser menor. Ele é proporcionalmente metade do vazamento? Não necessariamente. Eu tenho que aplicar a equação de energia, aí tem que entrar em outros méritos que não vou falar aqui também, né, que é assunto lá da mecânica dos fluidos, não faz parte do nosso planejamento. Só que o que acontece? Eu falar, né, agora indo para a área prática, né, para a questão prática. Eu falar para diminuir, para a produção, por exemplo, né, diminuir de 10 para 5 não é viável, né, porque eu vou ter que alterar as condições operacionais do equipamento. E alterar as condições operacionais, elas vão fazer com que o equipamento não vá atingir
é, as condições que ele precisava, né? Então, se o equipamento ele foi especificado para trabalhar com 10 bar, é porque precisa ser 10 bar. Não adianta eu querer vir com 5 que não vai funcionar. E essa é uma solução que não é aplicável tecnicamente na maioria dos casos, né? Já vi casos, né, que eu sugeria baixar a pressão é porque o processo permitia, mas a maioria das vezes, né, na grande maioria das vezes, isso não vai acontecer. Uma outra maneira é reduzir a folga, né? Se eu reduzo a folga, eu vou ter mais dificuldade, né, do fluido sair por aqui, então consequentemente eu consigo diminuir o vazamento. Ou uma outra maneira, quando eu reduzo a folga, eu estou reduzindo a perda de carga. E o que é perda de carga? Na verdade, perda de carga é perda de energia, que é mais sentido na prática pela redução de pressão, mas não é redução de pressão, né? Se você quer conhecer perda de carga também, eu também tenho aulas sobre mecânica dos fluidos que eu falo especificamente sobre a perda de carga, que também não é tema aqui dessa temática aqui. Se eu for falar disso, a gente vai ficar uma semana inteira, né, várias horas aqui só discutindo isso. Então, quando eu aumento a perda de carga, eu diminuo a energia, né, do escoamento do fluido, consequentemente o vazamento aqui é menor. Então, esse é o caminho pelo qual eu vou perseguir. Eu vou reduzir a folga e aumentando a perda de carga. Por quê? Por que eu estou falando reduzir a folga e reduzir a perda de carga? Porque a perda de carga é qualquer perturbação que eu tenho no escoamento, eu estou colocando uma perda de carga. Então, a mudança de direção, ela promove uma perda de carga, né? Então essa vai ser a diferença principal entre a gacheta e o selo mecânico, porque o selo mecânico eu obrigatoriamente mudo, além de mexer na folga, né, que eu vou reduzir significativamente a folga, eu ainda mudo a direção do escoamento, consequentemente eu aumento ainda mais a folga. Eu vou falar um pouquinho melhor disso ao longo aí da nossa semana do selo mecânico. Bom, uma primeira solução viável foi a gacheta, né? Dizem os historiadores da área que foi o John Crane, né? Até a empresa John Crane saiu, o nome da John Crane saiu daí, né? Um engenheiro americano que tinha o nome de John Crane. Crane em inglês é guindaste, né? Por isso que o selo mecânico não tem nada a ver com guindaste. E ele foi como solução lá em 1900 e pouco, não sei exatamente a data, ele resolveu colocar fumo de rolo aqui, fumo mesmo de cigarro lá de palha, né? Aqui para fazer a vedação e melhorou, né? E daí surgiu a empresa, né? Então foi uma solução que ele deu e daí deu o nome, o nome dele virou o nome da empresa. E quando eu coloco a gacheta nada mais é, né, eu tenho aqui uns exemplos, né? Que foi até o pessoal da LGT, Juntas LGT, que me cedeu, deixa eu só voltar aqui para a tela grande, que me cedeu. Então, por exemplo, eu tenho essa gacheta aqui, ó, veja que ela é pretinha, amarelinha, né, e ela é entrelaçada, né, esse amarelinho aqui é para aumentar a resistência da gacheta, que eu falei, né. Eu tenho, por exemplo, uma outra aqui, que é só de PTFE. PTFE é o Teflon, né? O vulgo Teflon, né? Então veja que é um outro material. Tem uma série de materiais aqui que o pessoal da Juntas LGT, ó, tem uma outra que é PTFE com aramida, né? Que é esse amarelinho aqui, né? Então o pessoal lá da Juntas LGT que me arrumou gentilmente aí essas amostras aqui. Então ele funciona como se fosse uma... Eu acabei pegando aqui e não mostrei, né? Ele funciona, então ele é mole, né? Eu consigo fazer os anéis com eles, né? E eu ponho na caixa de gacheta e aperto, né? Então com isso eu vou voltando aqui para a tela, né? Eu coloco vários aqui, eu coloquei um só para marcar, né? Mas eu posso colocar vários. E o que acontece? A folga, que era desse tamanho aqui, né? A folga que era desse tamanho passa a ser essa distanciazinha, que não dá nem para mostrar aqui na tela, né? Então, ou seja, com isso eu tenho um vazamento menor. Veja que as minhas gotas aqui, ela mudou de tamanho, né? Eu tenho as mesmas quantidades, só que eu diminui o tamanho para fazer essa ilustração, né? Então o vazamento diminui. E aí eu vou ter várias gachetas, né? Eu posso colocar... existe uma maneira de fazer cálculo, quantas gachetas, etc e tal, mas eu também não vou entrar em detalhes aqui, né? Então eu vou ter 4, 5, 6 anéis de gacheta, né? Então eu vou colocando aqui. Aqui está mostrado só a gacheta na tampa, né? Mas eu vou ter na caixa de selagem, normalmente ela fica aqui na caixa de selagem, né?
Então eu vou ter vários aqui, eu vou mostrar uma foto daqui a pouquinho. E aqui um exemplo, né, de uma bomba com gacheta, né? Aqui ela tem 4 anéis de gacheta, né, que são esses pretinhos aqui, e mais o anel lanterna, né? O anel lanterna, ele é feito para ajudar na lubrificação, né? Então o produto bombeado, ele vem aqui nessa canaleta que entra, né? De um modo geral, né, o anel lanterna ele pode ser usado também para injetar água aqui, principalmente água, pode ser injetado outra coisa, mas a grande maioria, isso é muito comum em indústrias de papel, por exemplo, eu injeto água aqui para ajudar a conter aqui o produto, né? Porque quando eu jogo a água aqui, o que que acontece? A água sai para cá e a água entra no processo. Obviamente ela tem que estar numa pressão maior do que a pressão aqui. Consequentemente, o produto que eu estou operando aqui, que a indústria papeleira também tem produtos bastante agressivos, né? O produto que eu estou operando aqui, ele vai sair menos. Só com essa jogada de injetar água aqui, a gacheta já diminui para 10% do seu volume, né? Então, se eu estava, por exemplo, vazando aqui pela gacheta 1 litro por hora, por exemplo, já cai para 100 ml por hora, né? Então, já é uma solução bastante interessante para você utilizar, né? E o selo mecânico, ele cai mais para 10% ainda, né? Ele cai para 1% desse valor, né? Cai 10 vezes ainda, então ele cai para 1% desse valor. Por isso que o selo mecânico, ele tem um vazamento tão pequeno que o pessoal não enxerga, né? E acha que o equipamento não está vazando, mas está. Né? Então, a definição de gacheta lá pela FSA ou pela ESA, né, que é o Fluid, ou European, né, que é o Fluid aqui é dos Estados Unidos, e European é lá da Europa, né? A Associação de Selagem Europeia ou de Fluidos, né? Então, aqui é dos Estados Unidos e a ESA é da Europa. Ela diz o seguinte, que gacheta de compressão são elementos pré-formados de estrutura flexível, empregados para impedir ou reduzir a passagem de um fluido por uma determinada região, denominada caixa de gacheta, né? E eu falei mais cedo, né, que os elementos de vedação, eles têm vazamento residual, né? A gacheta tem também, né? Mas por que ele está dizendo aqui impedir ou reduzir? Né? Porque no caso de equipamentos rotativos, ele só reduz, né? Eu vou ter um vazamento significativo ainda com gacheta, é menor do que se eu não tivesse, mas ainda é significativo e tem casos que nem é mais permitido pela legislação por conta dessa questão de risco que nós falamos mais cedo. Mas por que em situações que eu impeço? No caso, por exemplo, de válvulas, aonde eu consigo apertar essas gachetas com a válvula, embora ela tenha um movimento, mas ela não é um movimento contínuo, ela movimentou, parou, movimentou, parou. Então eu consigo apertar mais, né, essas gachetas de tal forma que o vazamento é praticamente zero, né? Existe vazamento, como eu disse, tudo tem, né, um residual, mas o vazamento de válvulas é muito pequenininho mesmo, então eu posso considerar como praticamente zero. É claro, desde que, né, a válvula esteja dentro das condições de funcionamento ainda, né? Se não fizer manutenção na válvula, com o tempo ela não vai vedar mais, né? Vai sair, começar igual a torneira de casa, né? Se fecha, ela não fecha direito, a água não continua saindo ainda. E quais são as vantagens da gacheta, né? O custo de aquisição é baixo, é fácil instalar, não precisa de maiores, né? Tem alguns macetes, como tudo na vida, mas não é nada lá do outro mundo, né? Elas são menos sensíveis à operação, então eu já tive casos, por exemplo, que o selo mecânico quebrava direto por conta de operação do equipamento, e aí eu recomendei o cliente a usar a gacheta enquanto ele não resolvesse esses problemas operacionais. Era a bomba de vácuo, trabalhava quente, cavitava e o selo mecânico ia para o saco rapidinho, né? E também tem um armazenamento simples, né? Consequentemente, o selo mecânico ele tem um custo, a maioria pelo menos, né? Um custo mais alto, né? A instalação, dependendo do selo, ela pode ser complicada, ela é mais sensível à operação, né? Então ele pode ter problema de captação, por exemplo, vai estragar o selo mecânico. E o armazenamento, dependendo do selo, se for o selo de reator, por exemplo, com Bancal, eu tenho cuidados especiais aí, eu não posso jogar, né, como o pessoal costuma fazer, né, em transporte aí, vai quebrar tudo, né. As desvantagens, no caso da gacheta, o vazamento residual é bem maior do que comparado com o selo mecânico, ele tem um consumo de potência maior, como eu aperto essa gacheta no eixo, ela funciona como um freio, o selo também, mas é menor, né, ele acaba freando, mas é menor. Eu vou ter um desgaste, né? Essa questão de potência é importante, até no projeto selo mecânico eu tenho que considerar.
quanto que na hora de escolher o motor, né? Então o motor elétrico da bomba, por exemplo, ela é escolhida em função das condições, né, hidráulicas que você precisa, mais o quanto que vai ser consumido no selo mecânico, senão pode acontecer da bomba não partir, né? Isso acontece. Eu vou ter um desgaste do eixo maior, então para evitar um desgaste maior do eixo, normalmente você tem que fazer um tratamento no eixo, né? Então endurecimento no eixo, né? Cementação, por exemplo, e por aí vai, né? Alguns tipos de endurecimento que você pode fazer. E consequentemente também eu vou ter que requer, né, apertos constantes. Uma outra coisa que é feito também, deixa eu só pegar um exemplo aqui, voltar aqui na tela grande. Se você olhar essas duas gachetas aqui, ó, essa do lado amarelinha, ela não tem lubrificante. Essa outra aqui, você vê que ela tá meio desengonçadinha. Essa não tá bem acabadinha, parece. Na verdade, não é que ela não tá bem acabada. Ela passa por um banho de Teflon que forma essa camada. Não dá nem para você ver à direita os entrelaçamentos, né? Enquanto que essa aqui você vê as fibras do entrelaçamento. Então, o que que é isso? Esse lubrificante também, ele serve justamente para melhorar a lubrificação, né, e você ter menos desgaste do eixo e também menos consumo de potência, né, porque como o Teflon, né, ele tem um coeficiente de atrito bem baixo e ainda, né, quando você faz essa lubrificação, você consegue melhorar essa questão, né. Voltando aqui para a tela, então são maneiras de melhorar, né, a eficiência da gacheta também. E o MTBF é mais baixo, né? O que é o MTBF? É o tempo médio entre falhas, né? Que é a sigla em inglês para isso que eu acabei de falar, tempo médio entre falhas. Isso quer dizer o quê? O equipamento quebrou hoje, aí daqui 3 meses ele quebra de novo, daqui 3 meses e meio quebrou de novo. Então eu faço a média e eu vou ter, né, o MTBF médio, né? Isso aqui é um parâmetro bastante importante dentro da manutenção, né? Por conta ele que diz se o equipamento ele está dentro ou não, né, da sua condição ideal, né. É claro que tem os benchmarks, né? O que é benchmark? É aquele que é referência, né. Então eu tenho algumas referências, depende, né, do tipo de equipamento, do tipo de atuação e por aí vai, né. Cada mercado é de um jeito, né. O mercado de óleo e gás é o maior, depois eu tenho o mercado químico e por aí vai, né. Depende do tipo de empresa que eu estou trabalhando, né. Para o mesmo tipo de equipamento, uma bomba centrífuga, por exemplo, ele pode ter um MTBF maior para petróleo e gás, por exemplo, e menor se eu for pegar outros tipos de mercado, né? Então, é claro que muda o equipamento para isso atingir, né? Então, eu tenho a referência e às vezes o equipamento está muito ruim, né? Então, ele é um parâmetro bastante importante para esse tipo de análise. Bom, o funcionamento das gachetas é o seguinte, ele funciona como o nome fala, no termo correto, né, lá do inglês, né, o compression packing, que é a gacheta de compressão quando a gente traduz, né. Só que aqui no Brasil a gente usa só gacheta, dificilmente você vê alguém falando, eu quero uma gacheta de compressão, né. Então é um termo técnico, mas o termo comum, mais usual, né, é só gacheta. Funciona por compressão, então como que eu faço? Eu tenho o tal do prêmio-gacheta, não sei por que chama prêmio-gacheta, né, o nome que o pessoal usa, né, na tradução, enfim, mas é o que todo mundo conhece, ou prensa-gacheta também, né, são as duas nomenclaturas usadas. Eu coloco vários anéis, nesse caso aqui eu tenho 5, né, 5 anéis de gacheta, mais um anel lanterna aqui que faz aquela injeção que eu comentei, né. E aí no equipamento eu tenho os parafusos de apertos, né. Então 2 pelo menos, né, numa boa parte dos equipamentos gachetados usam 2. Posso ter 4, né? Aí depende do equipamento, né? Depende, se for muito grande o equipamento, né? Equipamento de maior porte, aí eu vou ter mais parafusos para fazer esse aperto. À medida que eu aperto esse parafuso aqui, né? Eu aperto para lá, o que que acontece, né? Esse dispositivo prêmio-gacheta, ele começa a apertar a gacheta de tal forma que ela expande. Quando ela expande, ela diminui ainda mais a folga. A distância dessas gachetas aqui, elas já entram, né? Você tem que empurrar, né, a gacheta para entrar na caixa, né? Mas mesmo assim, então você tem a folga de 0 qualquer coisa milímetro ali, né? E à medida que você aperta, você aumenta, né? Você aumenta a compressão dela, né? E consequentemente reduz aqui a folga. Se você apertar demais, o que acontece? Vaza menos. Em compensação, você vai ter mais desgaste do eixo,
vai ter um aquecimento, então o aperto que a gacheta tem que ter, ela tem que ser controlada, não pode ser qualquer aperto, né? E isso não acontece o que o pessoal chama de queimar a gacheta. O que é queimar a gacheta? Aquece de tanto aqui que essa gacheta se deforma e ela perde totalmente a sua função e tem que trocar. Na prática, o que acontece? Né? Na prática, esses 3 anéis aqui que são trocados em campo. Né? Então, de um modo geral, para o equipamento, tira o prêmio gacheta, o pessoal vai lá com uma espécie de um saca-rolha, né? Puxa essas 3 gachetas aqui, os 3 anéis, põe a outra, e aqui no fundão fica do jeito que está. Só vai trocar mesmo quando vai para a oficina, porque é bem complicado você conseguir arrancar é bem trabalhoso, né? Conseguir arrancar essas gachetas aqui, então você vai perdendo eficiência ao longo da utilização da gacheta. E para reduzir, né, o vazamento residual, eu coloco a gacheta com injeção, que é o que eu mostrei aqui, né? Então, injetando água aqui, a água vem para cá, para dentro do processo, sai, né, do equipamento. É claro que eu estou falando aqui de vazamento residual. Quando eu falo vazamento residual, estou falando vazamento de produto, né? Não vazamento de água, né? A quantidade aqui vai ser a mesma se eu não tivesse. Mas do produto aqui, que é o que eu quero vedar, né? Vai ser em torno aí de uns 10%. Essa referência de 10% é um trabalho lá do Adams, que é um americano, né, que fez um trabalho nos Estados Unidos, já até bastante velho, na década de 90, ele publicou isso numa revista, e é o que tem de referência, né, para você ver como que esse material, esse assunto, ele tem pouco conteúdo acadêmico disponível, né. Bom, e aí se eu quero reduzir mais, né? Agora a gente vai falar vai migrar agora para o selo mecânico. Eu quero reduzir ainda mais o vazamento do meu equipamento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a perda de carga, como eu já comentei, né? Eu faço isso reduzindo a folga ou mudando a direção, né? Já tinha até comentado isso, né? Então, se eu for fazer como se fosse um desenvolvimento, né, natural, não sei se foi exatamente assim, mas só para entender, né? Digamos que eu faço um eixo com esse formato, né? O que vai acontecer aqui? Se eu tiver um afastamento muito grande, aqui eu tenho um vazamento maior. Em compensação, esse vazamento maior, eu tenho menos desgaste aqui, né? Então, com a folga maior, maior vazamento, menor desgaste. Por outro lado, se eu coloco menor, né, esse vazamento, esse espaço, eu tenho um vazamento menor. Lembra daquilo que eu falei lá do tamanho das gotas? Né? Veja que aqui eu diminui o tamanho da gota e a quantidade. Então, se eu diminuir a folga, eu diminuo o vazamento. Mas, em compensação, como ele vai estar mais próximo, vou ter mais desgaste porque vai gerar mais calor. Né? Então, essa é a grande questão. Agora você imagina, né? Se eu tivesse, o eixo fosse assim metálico e toda vez que eu precisasse fazer manutenção do eixo, eu tivesse que trocar o eixo, né? O custo de manutenção ficaria muito alto. Então o que o pessoal pensou? Vamos usar um material de sacrifício. Pensando, material de sacrifício, como o nome fala, é um material que está ali para se desgastar, né? Então foi isso que começou, né? Eu tenho o eixo, eu coloco um material girando junto com o eixo e coloco um outro material estacionário lá na caixa, né? Então esses 2 componentes são as chamadas faces de vedação do selo mecânico e elas estão ali para desgastar mesmo, né? Então eu vou conseguir reduzir essa folga e aí quando ele desgastar eu troco, né? Então hoje tem muitos fabricantes que eles fazem a recuperação do selo mecânico. O que é a recuperação do selo mecânico? Ele pega o selo mecânico, tira essas faces que estão desgastadas, aquela que está, né, que é só um material duro, por exemplo, tungstênio, né? Ele refaz, né, ele faz a relapida, vamos dizer assim, faz uma operação, né, de limpeza e lapidação das faces e utiliza novamente a mesma se for o caso. E troca aquela que estiver desgastada, né? Troca os anéis ó, enfim, e você tem o selo, você não precisa trocar a parte metálica toda vez que você precisa de um selo mecânico, né? Claro que quando o selo é muito pequenininho, aí eu nem tenho aqui, por exemplo, né? Eu tenho aqui, vou dar o exemplo maior aqui. Eu tenho um selo desse aqui, esse selinho aqui é tão simples que não vale a pena recuperar, né? Você vê aqui a sede dele, é um selo muito simples. Por outro lado, tem um selo cartucho aqui, né? Imagina eu ter que trocar essa parte metálica de inox toda vez, né? E se for um selo, assim, ao invés de inox fosse titânio, né? Eu só vou trocar a parte metálica se for realmente necessário, né? Não tem necessidade de eu ficar trocando a todo tempo, né? Então eu faço a recuperação do selo mecânico
para não ter que ficar, para que eu tenha um custo menor. A gente vai falar um pouquinho sobre selo cartucho, selo componente ao longo aí da nossa semana do selo mecânico, né? Alguns fabricantes, né, o que eu trabalhava, por exemplo, chama esse aqui de SED, e o que gira, né, ou não o que gira, mas normalmente começou assim, né? O que fica parado SED e o que fica girando junto com o eixo de anel primário. Embora isso não seja totalmente verdade, eu vou comentar isso daqui a pouquinho. Alguns fabricantes chamam de anéis de deslizamento, também, né, é uma outra nomenclatura. No inglês você vê a sede, ela é chamada tanto de seat, né, que é assento, ou de mat ring, né? Por que é mat ring também eu já não sei, né? Mas são os nomes que são usados em inglês. Como eu disse, né, alguns fabricantes chamam de anéis de deslizantes estacionários. Só que aí surge outro problema, né? Quando eu coloco essas peças aqui, o que acontece, né? Ampliando aqui, né? Eu tenho um outro caminho de vazamento, né? Então, quem disse que o fluido vazio, não adianta eu falar para o fluido, o fluido é amarelo, você vai sair só por aqui, deixa eu voltar aqui por aqui, você vai sair só pelo meio, né? Não é, né? Ele vai para onde for, onde der. Então eu tenho esses vazamentos secundários aqui, né? E daí que vem a terminologia vedação primária, que são as faces de vedação do selo, e tenho a vedação secundária. O que é a vedação secundária? A vedação secundária é eu colocar um outro componente aqui que vai fazer a vedação dessas peças adicionais que eu acabei de colocar, por isso vedação secundária. Alguns fabricantes às vezes chamam essa aqui de secundária e a outra terciária, mas isso é pouco comum aqui no Brasil. É mais comum se usar o termo vedação primária e vedação secundária. Vedação primária é as faces, né? Então nesse caso aqui a sede em vermelho e o anel primário em azul, ou né, o anel deslizante em azul e o anel estacionário em vermelho. E eu tenho nessa representação os anéis O. Poderia ser qualquer coisa, é muito comum um selo que tem a cunha de Teflon, por exemplo, né? Que ao invés de ser um anel O, é um anel que tem formato de cunha, né? Então ele vai ter essa conotação. Então essas aí são chamadas vedações secundárias. Então quando alguém te perguntar qual é a vedação secundária do seu selo mecânico, você tem que olhar qual que é o material dessa vedação. Pode ser Viton, pode ser Bunaene, pode ser neoprene, Kaurez, Teflon e por aí vai, né? Então, dependendo do tipo do produto que está sendo operado, esse material vai ser um ou vai ser outro. Pode ser anel O, como eu disse, pode ser um anel reto também aqui às vezes eu tenho aqui um anel, ele chama anel reto porque a seção dele é reta mesmo, né? Pode ser na formato de cunha, pode ser o tal do V-ring, que é o formato de V mesmo, né? Eu tenho algumas vedações que é uma mistura, tentar fazer um esquema aqui, que é uma mistura do V-ring com o anel O. Eu tenho um anel O aqui e uma outra com uma espécie fica parecendo um olho mesmo no desenho, né? E que é Teflon, né? Que aí quando você aperta, isso aqui, essa capinha aqui, né, de Teflon, ela vai apertar, né? E vai apertar mais o anel O, né? Para caso que você precisa de uma vedação mais eficiente. E aí vem uma outra questão, né? E o fechamento do selo mecânico, né? O que é fechamento do selo mecânico? Quem garante que esse material aqui vai ficar, esse azul aqui, ele vai ficar tentando se fechar, digamos assim, em relação ao vermelho, né? Para isso acontecer, eu tenho, no caso da operação do selo mecânico, o que vai fazer ele fechar, se eu tiver uma pressão diferente de zero aqui, por exemplo, uma pressão de 2 bar aqui, o que a gente tem? A gente tem que pressão, pela definição, é força dividido por área. Consequentemente, se eu jogar o A para cá, eu tenho que força, ela é pressão vezes a área. Então sempre que eu tenho um fluido com uma determinada pressão, agindo numa área, eu tenho uma força. Então a pressão hidráulica que vai fazer esse selo fechar. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, esse fluido ele acaba entrando na face aqui. Quando ele entra aqui na face, ele empurra a sede para lá.
o anel primário para lá. Como a sede está parada aqui, empurra, né? Ele que tá, esse aqui que é móvel, né? E aí vem a questão, né? Parei o equipamento. Se eu desliguei o equipamento, a pressão aqui é zero. Então eu não tenho mais ninguém fazendo isso. Por isso eu vou ter, pela lei de Newton, para que eu tenha um movimento de fechamento, eu tenho que ter alguém gerando essa força. Daí que vem a mola que o selo tem, né? Então a mola do selo mecânico, ela tem a principal função dela, fechar o selo mecânico enquanto o equipamento está parado. Porque quando ele está parado eu não tenho pressão hidráulica. Mas durante a operação, a pressão hidráulica é o principal elemento que vai fazer fechar o selo mecânico. Então é mais ou menos assim, enquanto que a pressão hidráulica faz o fechamento em 10, a mola vai dar em termos de força comparativa, meio, entendeu? É bem baixo. Só que é o suficiente para fechar o selo quando o equipamento está parado. E a outra questão, né, a questão do acionamento, né? Quem me garante que eu quero que esse azul aqui, ele gire junto com o eixo? Quem me garante que isso vai acontecer? Né? Como que eu posso garantir que a peça em azul aqui, o anel primário, vai girar junto com o eixo? Né? Ninguém me garante. Outra questão é, quem me garante que eu tenho uma força aqui de atrito aqui entre as faces? Quem não garante que na hora que está girando, essa sede aqui não vai girar junto? Né? Então, para evitar isso, eu tenho que ter o acionamento, que é o que vai ou travar a peça, que eu não quero que gire, ou vai fazer com que a peça gire. Daí que o selo completo, ele vai ter um elemento elástico. O que seria o elemento elástico? É aquele que vai funcionar como mola. Por que eu estou falando em elemento elástico? Na maioria dos selos é a própria mola que eu tenho no selo. Mas nos selos de fole, foles metálicos, o próprio fole funciona como mola. Então eu não tenho mola nesse selo, porque é o fole que faz essa função. Eu tenho o estojo. O estojo, a função dele é justamente dar esse acionamento. Então o selo completo, quando eu olho, eu vou montar essa parte que vai girar, junto com o anel O aqui mais a mola, tudo num conjunto só, no estojo. Então esse estojo é que vai ser, através desse parafuso que está indicado aqui, que vai fazer com que esse conjunto que tem que girar, gire realmente junto com o eixo. E a sede? Bom, a sede eu posso ter pinos aqui, né? Um pino aqui ou um pino aqui na parte de trás. Aí tanto faz, aí vai depender do modelo do selo mecânico. Então o selo completo ele vai ter um estojo, vai ter um elemento elástico, normalmente é mola mesmo, vai ter o tal do anel primário, o anel que pode ser deslizante ou não, e vai ter a sede. E fazendo as vedações secundárias, eu tenho as vedações secundárias. Nesse exemplo nosso aqui, eu tenho anel O aqui, nesse componente, e aqui eu tenho o anel copo. O que é o anel copo? É um anel que parece um copinho, né? Quando você olha aqui, deixa eu trazer aqui na tela, esse anel O aqui, esse anelzinho aqui, ó, parece um copinho, quando você olha, tirando aqui que está furado, mas ele parece um copinho, né? Quando eu coloco na sede, ele fica parecendo um copinho, por isso o nome anel copo. Né? O anel O, eu tenho um exemplo aqui, seria, né, essa aqui é uma sede, opa, voltando aqui na tela grande, eu tenho aqui a sede com o anel O, né? Isso aqui seria o anelzinho O, que é um anelzinho de borracha, né? Parece, o pessoal chama de O-ring também, que é do inglês, mas já se usa bastante a terminologia, então eu tenho aqui a vedação da sede por anel O. E aí o que acontece? Esse componente aqui, que eu tenho a compensação, né, que eu tenho a mola, é chamado de cabeça do selo. Né, circulei aqui e não... Deixa eu apagar aqui que está meio bagunçado. Então o que acontece, né? Eu comecei a circular aqui sem estar mostrando na tela, né? Essa parte aqui que tem a compensação, né, que eu tenho um movimento aqui da peça, né, através da mola, que eu tenho essa compensação, abre e fecha, ela é chamada cabeça do selo. Então hoje em dia, quando, né, os selos convencionais, né, deixa eu voltar aqui para a tela grande, o selo convencional, que era uma sede, né, com a vedação dele, nesse caso anel O, e com o estojinho aqui, né, esse aqui vinha assim, eu instalava, acabou. Nesse caso, sempre a cabeça do selo, que é esse aqui que eu tenho a mola, o estojo e tudo mais, era rotativo, e aqui a sede era estacionária.
Isso foi, vamos dizer assim, os primórdios, né, dos selos mecânicos, né? Mas hoje, dependendo do selo, se for um selo cartucho desse aqui, voltando aqui na tela grande, esse selo cartucho aqui, por exemplo, ele tem a sede que gira junto com o eixo, né, nesse caso com a luva aqui, e tem a parte de compensação é estacionária, então depende do projeto, né? Isso não é mais uma verdade absoluta, né? Que a cabeça é rotativa e que a sede é estacionária. Depende do projeto do selo mecânico, né? Quando ele é componente, assim, que vem as pecinhas separadas, aí sim faz sentido a gente falar disso, né? Bom, resumindo, o que, que todo selo tem? Né? Todo selo tem duas faces extremamente lisas e planas. Aí eu vou fazer uma ressalva aqui. A gente está falando de selos convencionais, os selos mais comuns. Deixa eu voltar aqui para a minha tela, que eu esqueci de voltar. Então, o que, que o todo selo tem? Eu falei, mas você não estava vendo aí. Tem duas faces extremamente lisa e plana. Isso, né, fazendo a ressalva, eu estou falando dos selos convencionais, selos, né, dos selos úmidos, né, então hoje existe uma classificação, os selos úmidos e os selos a gás, né, os selos secos, né. Os selos úmidos é a grande maioria, né, os selos a secos, se os selos úmidos já tem pouco material, o selo seco é praticamente zero, né, os fabricantes eles guardam as 7 chaves, essas informações, porque são selos extremamente caros, de alta tecnologia, e são poucos fabricantes mundial, deve ter uns 5 ou 6 no mundo inteiro que fabrica. Né? Aqui no Brasil tem um monte de empresas que fabricam selo mecânico, mas selo mecânico seco já é uma outra pegada, é uma outra questão. Então, estou falando da grande maioria dos selos mecânicos, eles têm duas faces extremamente lisa e plana, uma vai ficar girando com o eixo, a outra fica parada. Né? Então, aquilo que eu estava falando, tem casos que é a sede que gira, tem casos que é a cabeça do selo que gira. Então depende do projeto do selo mecânico. E eu vou ter as vedações secundárias, que são aqueles que promovem, né, que vedam as faces, né, que foi o material de sacrifício que a gente falou, e só que eles têm uma função adicional, eles acabam trazendo uma função adicional, que é promover uma maior flexibilidade das peças. Então ele consegue acomodar melhor, né, peças. Então quando você tem uma folga muito pequena, né, entre uma sede, por exemplo, e se ela for de cerâmica, você pode quebrar na montagem. Né? Então já a vedação secundária ela acaba ajudando um pouco nisso, né? Você não ter que ter uma tolerância muito grande ali de montagem. O elemento elástico, a função principal dele, como a gente comentou, é fechar o selo mecânico. Aí sim ele fecha 100%, né? Ele não tem vazamento, uma vez que ele fechou, ele fecha estático. Por isso que aí quando o equipamento começa a operar, ele vai afastar, vai entrar fluido na frente, nas faces. Por isso que o equipamento que toda hora que liga e desliga, o selo mecânico dura menos do que aquele que fica rodando constantemente. Né? Então a quantidade de partidas do equipamento é importante para a vedação. E eu vou ter os elementos de acionamento, né? Então eles que vão promover o torque para fazer girar ou para manter parado, depende do que a peça precisa. Né? Se as duas peças girarem ao mesmo tempo, eu vou ter uma catástrofe no selo mecânico, vai dar zica. Né? Então tem que ter uma parada, como a gente disse aqui, uma parada e a outra girando. Né? Se as duas girarem ou as duas ficarem paradas, eu vou ter problema sério no selo mecânico. Então a operação do selo mecânico que eu estava comentando, eu já falei isso, mas existe vazamento de selo mecânico, né? Como eu falei, né, essa é a primeira mentira que falo. Existe sim, né, porque existe folga entre as faces. Então o que, que acontece? Aqui está uma imagem que eu exagerei, obviamente, aqui na distância. Esse vermelhinho aqui seria o fluido entre face, né? Esse fluido entre face, ele recebe o nome de película interfacial ou chamado filme de líquido, né? E essa película, ela acaba afastando, né, as faces da outra e ela tem a função de lubrificar as faces aqui. Por isso que selo mecânico é mais complicado, por exemplo, do que mancal de deslizamento, porque nem sempre o fluido que está em amarelo, representado em amarelo, ele é um fluido que tem boas características lubrificantes e de refrigeração. Aí vem a pergunta, mas por que o vazamento ele é invisível? Bom, como essas faces, elas estão, embora elas estejam separadas, elas não estão totalmente separadas. Você acaba tendo atrito entre essas faces. Eu costumo falar que elas estão juntas, mas estão separadas. Então elas acabam gerando
um certo calor aqui, né? E esse calor, e essa folga ela é bem pequena, esse calor faz com que esse fluido que está representado em vermelho evapore. Consequentemente, com o calor gerado, eu tenho evaporação, eu não enxergo. O máximo que às vezes eu consigo enxergar aqui na operação convencional do selo normal, digamos assim, do selo mecânico, né, o produto sempre, normalmente ele tem outros sólidos de suspensão. Então você começa a ver acúmulo aqui de sujeira, né? No caso você vai ver aqui, né? Aqui acúmulos de sujeira lá na parte externa do selo mecânico, né? Então isso é um problema, pode ser um problema, né? Dependendo do caso, eu vou ter que fazer uma limpeza disso. Quando eu faço uma comparação, né? Só para você ter uma ideia dessa distância, essa imagem maior aqui, é 60 microns, ela é o cabelo, o diâmetro médio de um cabelo, né? De cabelo de... Nossa, cabelo eu não tenho mais, né? Mas para quem tem cabelo ainda, né? 60 microns. E a distância entre essas duas faces aqui é na casa de 2 microns. Então quando eu pego essa distância, por isso que você não enxerga o afastamento também entre as faces, né? Por isso que eu falo que elas estão juntas, mas estão separadas. Porque elas não estão juntas o suficiente para rodarem juntas, mas elas não estão separadas ao ponto de você dizer que não tem contato nenhum. Então tem. Por quê? Quando você olha essa superfície aqui, ela vai ser toda enrugada. Eu pego a outra superfície aqui, isso eu estou falando coisa microscópica, então ela vai ter também um certo, uma certa rugosidade. Vai chegar momentos em que, deixa eu mudar a cor aqui para destacar, vai chegar momentos que eu vou ter, vai encostar, né, um pico de uma face com o pico da outra. Então é nesses toques entre essas peças que eu tenho esse calor gerado, né? E esse calor gerado é que vai promover, né, a evaporação do fluido. E aí, por que que o pessoal fala, o selo está vazando? Porque quando eu tenho algum problema no selo mecânico, ele começa a vazar tanto que o calor gerado já não é mais suficiente para fazer a evaporação. E aí você começa a verificar o gotejamento. Então, quando o selo está ruim, é porque aí você enxerga esse vazamento. Mas, na verdade, como eu disse, ele vaza o tempo todo. O que acontece é que na operação normal ele evapora, né? Então, por que eu estou enfatizando, estou repetindo isso várias vezes? Porque se você trabalha com selo mecânico, trabalha perto de bombas seladas, você tem que ter um certo cuidado, porque está vazando produto aqui. Se esse produto for tóxico e você vai manipular essa bomba, você tem que usar luvas, né? Porque senão você pode se machucar, né? Queimar, dependendo do produto, ou né, pode respirar esse vapor aqui e pode trazer problemas, né? Então, todo cuidado é pouco quando você trabalha com selo mecânico. E agora a gente chegou ao final dessa apresentação de hoje, né? A gente está trazendo uma visão geral. A nossa ideia é mostrar, né, o que você precisa saber, o mínimo possível, né? E uma abordagem mais ampla, aí não tem jeito, tem que ser através de um treinamento mais específico, ou presencial, ou também online, com materiais mais aprofundados, para você entrar mesmo no conhecimento mais profundo, digamos assim, né? Tornar-se um especialista nesse assunto, né? Espero que vocês tenham gostado aguardo vocês no próximo vídeo, né? Quarta-feira, nós estamos aí de novo. E qualquer dúvida pode mandar para a gente por e-mail, né? Tem um contato aí, contato@engenhariacia.eng.br, ou se quiser mandar via WhatsApp também, fique à vontade. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.